A paz seja convosco, meus amados irmãos. Quem vos fala, Evangelista Flávio, do canal Evangelista Flávio. Hoje nós tivemos problemas na transmissão da nossa escola bíblica, que costumeiramente transmitimos às 10h30 da manhã. Não conseguimos transmitir. E depois fomos constatar que também outros youtubers reclamaram do mesmo problema, de não conseguirem transmitir a live através do celular. Seja bem-vindo, Ligeirinho Lacerda. E, em virtude disto, eu não conseguindo transmitir a escola bíblica nesta manhã de sábado, eu fiz um pequeno e curto vídeo que eu coloquei no canal, avisando que hoje, às 20 horas, nós faríamos uma live com os nossos inscritos. Está chegando aí o John P. Jr., boa noite. Deisiane Romanha, Horiston, sempre estão com a gente, sejam bem-vindos, que a paz seja convosco. Estamos hoje, então, fazendo essa live fora do horário, né? Hoje nós vamos falar sobre a cosmologia bíblica, uma revelação para os últimos dias, né? Irmã Maura Lacínia, boa noite, seja bem-vinda, irmã, a esta live. Será uma live de, no máximo, 1 hora, irmãos. Será uma série de 3 vídeos, onde nós vamos dar bastante base bíblica e algumas argumentações básicas científicas sobre o verdadeiro formato do mundo que foi feito pelo nosso Criador. Demonstrando também por que é importante nós termos consciência disso. Muitas pessoas acham, para que me importa saber sobre a cosmologia, se a Terra é plana, se ela é redonda, se ela é quadrada? As pessoas, às vezes, ficam perguntando isso, né? Seja bem-vindo, Fábio Pereira e José Dantas, Raquel Freire, Ed Ribeiro, todos vocês que estão se achegando aí. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então vem esse questionamento, né? Primeiramente eu quero mostrar aqui a todos vocês a fidedignidade, a credibilidade das Sagradas Escrituras. Quero mostrar para vocês. Para daí nós entrarmos neste controverso assunto. E mostrar também, né, a questão aí da importância de nós sabermos discernir todo o engenho de engano, toda a engenharia de engano de nosso arqui-inimigo, Satanás, a antiga serpente, que ele estabeleceu para enganar os habitantes da terra. Se possível fora, até mesmo os escolhidos. Se possível fora. Mas não é possível, porque o escolhido, ele vai nas Escrituras, ele acredita na palavra de Deus, então ele acaba sendo libertado pelo conhecimento da verdade. Certo? Irmão Gessé Romanha, irmão Fábio Pereira, todos vocês que estão se achegando aí no nosso canal. Tá? Bom, então eu vou compartilhar a tela aqui e começar mostrando a credibilidade da palavra de Deus, para nós fundamentarmos, embasarmos
a inspiração divina, a inerrância das Sagradas Escrituras e assim podermos entrar num assunto tão controverso, desafiador e que gera muitas discussões, debates, até mesmo intrigas e brigas por causa desse assunto. Mas nós estamos abordando com o objetivo de passar aos nossos irmãos, aos nossos inscritos do canal, embasamento bíblico e depois embasamento científico, para que possamos ter uma ideia, possamos ter uma dimensão melhor desse sistema de engano e saber nos defender dele, bem como ajudar as pessoas que amamos e que queremos que também venham ao conhecimento da verdade. Certo? Muito bem. Irmão José Benedito Alves, que a paz seja contigo, seja bem-vindo também. Eu vou estar interagindo com vocês aí no chat. Podem fazer as perguntas que estejam relacionadas com o assunto, que eu vou estar interagindo. Eu peço a vocês que deixem um like agora, dê um like no vídeo. E se vocês tiverem grupos, Facebook, compartilhe agora essa live para as pessoas que são cristãos e que têm interesse neste assunto. Será uma série de estudos, nós devemos fazer 2, talvez até 3 vídeos relacionados a este assunto. Correto, irmãos? Então, eu aguardo aí vocês compartilharem, né? Andy Nobre, seja bem-vindo. Boa noite, tá? Eu vou estar compartilhando também a live agora no canal, no meu grupo do Facebook, né? No meu grupo do Facebook, eu vou estar compartilhando a live também, para que mais irmãos sejam avisados aí, e assim nós darmos início, né, ao assunto, certo? Então deixa eu só compartilhar aqui, e nós já vamos adentrar nesse importante assunto da cosmologia bíblica, né? Muito bem. Deixa eu copiar aqui e vamos compartilhar, então, lá no grupo. Eu tenho um grupo no Facebook que chama-se Sal da Terra e Luz do Mundo. Tem mais ou menos 1.200 membros e lá nós abordamos assuntos bíblicos, de estudo bíblico, nesse grupo Sal da Terra, Luz do Mundo, né? Então, eu vou estar também compartilhando lá, e aí nós vamos dar início a esta importante sequência de estudos, né, sobre a cosmologia bíblica. Vamos ver mais quem está entrando aí no canal, para nós começarmos aí. Deixa eu só publicar aqui o link. Opa. Só um pouquinho. Ok. Muito bem. Então,
hoje aí com o estudo Cosmologia Bíblica em um Mundo de Ilusões Antiteístas, né? Em um mundo ateísta, que não acredita em Deus, não acredita na palavra de Deus, e por isso está aprisionado, enganado, né? Com uma falsa... Seja bem-vinda, Daniela e Lenice B. Prado. Muito bem. Bom, vamos compartilhar então aqui a tela para então falarmos sobre o assunto, né? Deixa eu só colocar a tela aqui no tamanho certo para nós então compartilharmos. Então nós estamos aqui na Bíblia Online. Vamos começar então com a credibilidade das Escrituras, né? Eu sei que muitos irmãos aqui são crentes, acreditam na palavra de Deus. Antônio C. Paniza, seja bem-vindo também. No Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor Jesus, o nosso Messias, ele vai falar a respeito da nossa santificação. Ele faz, inclusive, uma oração pelos seus discípulos e por aqueles que vão crer na palavra de Deus, né? Então, São João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, diz: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade, né? Então, a palavra de Deus é a verdade. E ela é quem nos santifica. Nós somos santificados, separados do mundo para Deus, por meio da palavra. Jesus mesmo disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Seja bem-vindo também o Alexandre, da Terra Plana Evidências, né? E Nilzete Gabriel, né? Então, nós estamos primeiramente fazendo uma abordagem, Nilzete Gabriel, de fundamentação bíblica. Depois nós vamos fazer uma abordagem com fundamentação básicas científicas, ok? Hoje, para você que é crente, cristão, é melhor você entrar o assunto de terra plana com pessoas que são crentes e cristãos também, e que ainda estão aprisionados na mentira da terra globo, da terra giratória perdida pelo espaço. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma maior chance de serem libertas deste grande engano satânico através da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela liberta as pessoas para a verdade. O ateu, você já tem que se achegar com ele através de argumentos lógicos, observáveis, replicáveis. Então, neste campo, é necessário um embasamento mais no conhecimento teórico, no conhecimento físico, matemático, e é um pouco mais complicado, né? Mas nós podemos, sim, dar muitas bases
que ajudam nesta argumentação. Mas o nosso objetivo, inicialmente, é tratar com as pessoas que creem na existência de Deus, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e querem tirar a limpo esta questão. Seja bem-vindo também, Gilberto, Terra Plana Reloaded, o Dome ao Limite, né? Seja bem-vindo, obrigado pelo like, todos vocês. Tá? Então, a oração do Senhor Jesus Cristo por nós, vou até me achegar um pouquinho mais perto de vocês, a oração que o nosso mestre e Messias fez por nós é que nós venhamos a ser santificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e ela é quem nos santifica. Certo, irmãos? Então não adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro, ter todo o conhecimento secular do mundo, se ela não for santificada pela verdade, pela palavra de Deus. A carne, disse Jesus, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são palavras de vida, de verdade, né? Seja bem-vindo, Allen Alves. Boa noite. Paz seja contigo. O apóstolo Paulo, ele fala também lá na epístola de Timóteo, ele fala a respeito da importância das sagradas letras, né? Ele vai falar para Timóteo, né, sobre a importância das escrituras, né, que pode fazer sábio. As escrituras podem fazer a pessoa sábio para, né, sábio para a salvação, né? As sagradas letras, né, diz no livro de Timóteo, né? 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo, 2 Timóteo 3 fala isso. Vou compartilhar a tela aqui, né? E Paulo faz um aconselhamento para o jovem Timóteo. Então está aqui o aconselhamento que ele faz. Eu vou partilhar para vocês. Ele diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Não é bem isso que nós estamos vendo? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, as Sagradas Escrituras, elas nos tornam sábios para a salvação, mediante a fé no Messias. E ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar. Seja bem-vindo, Lorde Anubis, né? Muito bem. Então, esta palavra, as Escrituras Sagradas,
elas nos podem tornar sábios para a salvação. Quando nós a examinamos com fé, crendo e exercitando nas boas obras, sendo instruído pelo Criador. Então a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, certo? Então tudo que nós podemos entender e podemos crer, Deus se fez revelar, se fez mostrar por meio da sua palavra. Seja bem-vindo, Iosef, né, ao nosso canal. Vou deixando aí o like e vão compartilhando, por favor, pessoal, sobre esse importante assunto. Bom, então a palavra de Deus, ela expressa a vontade de Deus. Muito bem. O primeiro capítulo da Bíblia é o capítulo de Gênesis 1. Este capítulo fala do ato criativo de Deus. E o ato criativo de Deus, ele utilizou a palavra. No princípio era a palavra. E todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra. Deus falou e tudo logo se criou pelo poder da palavra de Deus, né? Então, aqui no livro de Salmos, capítulo de número Rick Lima, boa noite, seja bem-vindo. Salmos 33, versículo 6, sim, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósito. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então, o ato criativo de Deus foi mediante a palavra dele. A palavra dele formou todas as coisas. Nós temos aí, então, a narrativa bíblica da origem de todas as coisas. De como todas as coisas foram originadas, foram criadas, né? Nós vamos ver também na epístola do apóstolo Pedro, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, novamente a confirmação disso, né? Verso 3 ao verso de número 7. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. O que eles ignoram? Que a palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus. Que pela palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus, a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. Então, seja bem-vindo, Vanderlei Espíndola.
Pela palavra de Deus, em 7 dias, Deus criou todas as coisas. Criou em 6 dias a obra física e o 7º dia para a memória da criação, do Criador. O 7º dia foi abençoado, santificado e Deus descansou neste dia, né? Então, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, pelo Espírito que saiu da sua boca. Lá em João 1 diz, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era divina, todas as coisas foram criadas por intermédio dela. E tudo que existe, existe por ela. Foi pela palavra. E esta palavra depois vai se cumprir, se fazer carne no Messias, o Mashiach, né? Ele vai concretizar tudo aquilo que foi profetizado, a vinda de um justo, de um homem que reergueria a humanidade, o segundo Adão, o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Ok? Então, Deus criou todas as coisas pela palavra. Mané sabido, paz seja contigo, seja bem-vindos, tá? Muito bem. E lá no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver a confirmação da criação, né? Gênesis 1. Aqui nós temos exatamente, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus soprava ou movia-se sobre a face das águas. E veja aqui no verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o ato de Deus falar, o ato de Deus se expressar, gerou a luz. E nós temos provas científicas a respeito da ressonância, a respeito da vibração, né? A cinese, né? Que certas frequências, elas podem, em contato com a matéria, os gases, produzir a luz. Sim. Foi feito em laboratório um fenômeno chamado de sonoluminescência, onde, por meio de uma alta frequência, passando por meio de um líquido num vaso, num pote de vidro, ali se criou uma lacuna que colapsou por essa frequência, causando ali um fenômeno de emissão de luz pela lacuna que foi aberta por essa frequência dentro da água. E produziu uma mini estrela. Isso foi feito por um cientista inglês e que nós vamos mostrar. Mostrou que sons, eles produzem formas, formatos. Sons podem até mesmo levitar pedras e coisas. E a palavra de Deus diz que Deus, por meio da sua palavra, criou a luz. Haja luz e houve luz. Antes de ser criado o sol, né? A palavra de Deus é poderosa, né? E viu Deus que era boa luz, e Deus vai fazer separação entre luz e trevas. O que é trevas? A ausência de luz. As trevas é a ausência da luz, certo?
Deus chamou a luz de dia e chamou a trevas de noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Foi Erev e Boker, o Yom primeiro. Então, um dia literal. O primeiro dia da criação, embora não existisse o sol, ele teve uma duração periódica de um Yom, um dia literal. O primeiro dia da semana. E Deus é poderoso, sim, para fazer isso. Renata Correia, Antônio Félix Campagnolo, sejam bem-vindos, paz seja convosco, certo? Então, o primeiro capítulo de Gênesis, nós temos aí a criação da luz. Hoje nós sabemos que a luz é composta por partículas dúbias, que elas podem ser corpuscular ou energética. O fóton, ele muda de natureza corpuscular ou energética, ou energia, dependendo do meio em que ele transita. A luz tem esse comportamento. É muito interessante, né? E a luz, ela possui um espectro, né? O espectro da luz. Então, se eu digitar aqui no Google sobre espectrometria, que é uma espécie de DNA da luz, né? Espectrometria e frequências do espectro, né? Espectro luminoso. Então, nós vamos ver que existe aí essa ciência da luz. Aqui. Então, nós temos aqui esse gráfico sobre a luz, né? Vou tentar abrir numa nova guia para mostrar para vocês sobre a espectrometria. Então, existem várias frequências da luz, certo? O rádio é 10 a quarta potência, né? E aí nós vamos tendo aí a temperatura também da luz, né? Em kelvins, né? No espectro luminoso, tá? E aqui nós temos na espectrometria o comprimento de onda, a frequência. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Então, acima de 10 a menos 4, né, que seria em torno de 100 nano, né, 100 micro, a frequência já começa a entrar dentro do espectro luminoso, da luz visível, certo? Da luz visível. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, tá? Então, nós temos aqui sobre a luz visível. Abrir aqui, ó. Vamos ver se eu consigo abrir só a imagem. Diz que tem um malware no site, né? Vamos ver se eu consigo abrir a imagem numa nova guia. Não, isso, está aqui, ó. Então, aqui está a frequência do espectro luminoso e a luz visível, ela está entre 70 nanos metro até 40 nano, ou seja, a nano é nona potência, sétima nona potência, que seria 1 bilionésimo de segundo, a frequência, né? 1 bilionésimo de segundo, ou 70 bilionésimo de segundo, que ela oscila a 40 bilionésimo de segundo. Esse é o espectro
da luz visível, que vai do infravermelho, do vermelho, até o azul, o roxo. Isso aqui é visível ao olho humano. O nosso sensor que o Pai Celestial nos deu, ele reage melhor e consegue ver esse espectro da luz, certo? E a composição, a somatória desse espectro de luz forma a luz branca. Então, a luz branca, ela é a composição dessas nuances do comprimento de onda da luz visível, certo? A partir daqui, já começa a existir a ultravioleta, o raio-x e os raios cósmicos, raio gama. Abaixo daqui, ou seja, com frequências menores, ou comprimentos de ondas maiores, nós temos o micro-ondas, nós temos o FM, que é 1 metro de comprimento, o AM, que é em torno de 100 metros a 1000 metros, né? As ondas curtas, enfim, que são frequências de rádio. Ok? Então, os raios que causam incêndio, eles podem estar potencializados no raio infravermelho, que ele é um espectro de luz que aquece, que tem energia para aquecer, né? Um raio de infravermelho, ele pode queimar realmente, botar fogo em vários tipos de objeto. Então, lá em Gênesis capítulo 1, Deus vai criar a luz branca, que vai formar o dia, que é composta de todo esse espectro visível de vários tipos de comprimentos de ondas e cores. No segundo dia do ato criativo de Deus, nós temos algo muito interessante. E disse Deus, haja. Você vê que sempre o verbo haver, haja, existir. Deus fala, ele pronuncia, e a pronúncia de Deus produz do mundo invisível algo visível, algo tangível. Do mundo intangível, algo tangível. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E o verso 7 vai dar mais detalhes. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, né? Em nobre, o raio ultravioleta, ele é invisível. Você tem que ver o comprimento de onda. Enquanto ele estiver perto do violeta, ainda é perceptível e visível. Mas a partir do momento que a frequência aumentar muito, ele é invisível. Ele é invisível, né? E causa, muitas vezes, problemas de pele, esse tipo de coisa, né? E se ele incidir com grande... Tem pessoas que fazem esses banhos de ultravioleta, né, para poder fazer asepsia. A exposição por muito tempo é perigoso, pode inclusive causar cegueira, o raio ultravioleta, né, em grandes quantidades. Bom, agora vamos falar sobre a expansão. Eu vou abrir aqui para explicar bem dentro do que está sendo falado em Gênesis capítulo 1, versículo 6 e 7. Né? O segundo dia do ato da criação. Então está aqui. Estou compartilhando com vocês. Então, no princípio, era o quê? Águas, certo? Eram águas. Então, tá aqui, ó. Imagine que isso aqui é a superfície das águas. Então, aqui
existiam águas, chamada águas primordiais, certo? Isso era no princípio, certo? As águas primordiais. Até aqui tudo beleza, certo? As águas primordiais. Então tá aqui. Águas primordiais. Aí, as escrituras, né? As escrituras diz o seguinte, que Deus, no segundo dia, né? E nós sabemos, é importante nós saber o seguinte, face das águas, né? A face das águas, é plana, certo? Plana, é nível, não é curva. É isso que Gênesis está mostrando no primeiro capítulo, face das águas. Então nós temos aqui, dentro das águas primordiais, a face das águas. Plana. Correto? Há alguma outra opinião que nós possamos dizer que a face das águas era curva? No princípio, diz que era tudo água e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, soprava. Face das águas é plana. A água, que foi a primeira matéria existente do universo, antes até mesmo do primeiro dia criativo, a água é a matéria do universo. A primeira coisa que Deus, física, que Deus fez, foi a matéria e a terra. Certo? Aí o que acontece? Deus fala o seguinte, haja uma expansão, formando águas acima e águas abaixo. Então vamos pôr aqui a expansão. Então forme-se uma expansão. Tá aqui, ó. Formou-se uma expansão. Como foi essa expansão? Assim, ó. Formou-se uma expansão. Formou-se uma expansão. No meio dessa expansão que Deus formou, ficou águas acima, correto? Águas superiores e águas abaixo, inferiores. Ficaram dois tipos de águas, né, acima dessa expansão, chamada ráquia. Então tá aqui, ó. Águas superiores e águas abaixo. Por isso que é chamado de expansão. Correto até aqui? Certo, irmãos? Correto até aqui? Aqui dentro, foi chamado de expansão. Ou Ares, né? Que hoje nós chamamos de atmosplana ou átimo, né? Que é formado pelos gases. Então aqui dentro ficou a expansão. Expansão. Olha aqui. Ares. Essa parte aqui, em forma de domo, é chamado no hebraico de ráquia. Ráquia. Cúpula, domo ou ráquia no hebraico. Ráquia. Certo? Cúpula, domo, enfim, é isso que é chamado aqui nas escrituras. Essa parte aí menor. Essa parte aqui em forma de cúpula. Ou ráquia. Certo?
Bem explicadinho? Seja bem-vindo, Alfa da Terra plana. Né? Então foi assim que Deus, no segundo dia, ele formou a expansão, os céus, águas abaixo, águas superiores. Certo? E aonde que está o trono de Deus, segundo a Bíblia? O trono de Deus está aqui, ó, acima das águas superiores e acima da cúpula da terra. É onde está o trono de Deus, segundo a Bíblia. Deus está acima da cúpula da terra, acima da abóbora da terra, e o trono dele está acima das águas. É isso que a cosmologia bíblica nos mostra, certo? Vou mostrar aqui uma figura para vocês, né? Dentro da cosmologia bíblica. Aqui, ó. Então, a cosmologia bíblica mostra isso aqui, certo? Muito bem, irmão. Rebeca Oliveira, seja bem-vinda. Pai seja contigo. Né? Então, agora nós temos aqui a cosmologia bíblica, certo? Que mostra já os antigos representações da cosmologia bíblica. Era isso aqui, ó. Tá? Os céus dos céus. Tá aqui, ó. A terra, ela é firme, né? E move. Ela é firme e move, tá? Então tá aqui a cosmologia bíblica. Ó. Certo? A cosmologia bíblica, ela é mostrada através dessa representação aqui. Os céus acima, então, tá aqui, ó. Os céus acima está o trono de Deus. Existe águas, existe o firmamento, o sol e a lua, as estrelas, a expansão, a terra, os pilares da terra, o oceano primeval, ou as águas primordiais, e o domo. Né? Isso aqui Rick Lima escreveu. O livro de Enoque relata que o sol entra em portais e passa por debaixo da terra. Bom, depende, viu, Rick Lima? Depende do que nós vamos entender sobre os portais, tá? Nós podemos entender que os portais podem ser também as dimensões, tá? Dentro do campo toroidal da Terra, em que o Sol muda. Porque o Sol, ele quando faz o seu trajeto aqui dentro do firmamento, porque Gênesis diz que Deus colocou o Sol dentro do firmamento. Então, esses portais podem ser entendidos pelos níveis de mudança dentro do campo toroidal da Terra, que o Sol passa ao longo das estações. E nós podemos muito bem, dentro da linguagem, entender que isso são portais, certo? Mesmo porque o livro de Enoque está no hebraico antigo, nós não temos condições de saber exatamente a etimologia e a aplicação etimológica das palavras no mundo antes do dilúvio, para afirmar com certeza que a tradução portal esteja mais correta. Pode ser que a tradução, por exemplo, ventos, ele diz que o Sol e a Lua são tocados por ventos, né? E nós sabemos que existem ventos magnéticos. O fluxo magnético, ele pode ser chamado de um vento magnético, porque ele faz com que corpos sejam conduzidos através dele. Tanto que na ciência moderna eles falam de ventos solares. A própria ciência moderna, eles admitem
os ventos solares, que são, na verdade, partículas muito carregadas que são emanadas do Sol, certo? E que isso também, dentro da cosmologia bíblica, é possível, certo? Muito bem. Continuando em Gênesis, essa parte da expansão, Deus chamou de céus, Chamaim, e foi tarde e manhã o dia segundo. Então, Deus fez a Terra plana dentro de uma sequência lógica, dentro de uma sequência que nós chamamos de complexo irredutível. O que é um objeto que tem um complexo de irredutível? Ele tem que ser feito com uma sequência lógica, com um design inteligente para dar certo. Não tinha como Deus criar a vida antes de criar a expansão e o domo, para proteger a vida. Não tinha como Deus criar o Sol e a Lua, né? Antes de formar a estrutura, a infraestrutura do domo e do campo magnético da Terra para que o Sol e a Lua e as estrelas pudessem ser formados. Então, Gênesis 1 é o relato de um design inteligente, de um complexo irredutível. Não é algo do produto do caos. Não é algo do produto de um Big Bang, como creem os ateístas. Então, irmãos, nós temos um Deus Pai bondoso que formou por um ato de amor, relatado em Gênesis, a criação de um habitat seguro, onde existe uma tenda, um domo rígido, físico, protegendo-nos. Colocou o Sol, a Lua, as estrelas aqui dentro da expansão do domo, com o objetivo de servir para nós como relógio, como causadores das estações para nós plantarmos, colhermos e comermos o produto da terra. Foi um ato de amor. A Terra plana é uma demonstração do amor de Deus e da inteligência do nosso Criador. Quando alguém fala e xinga a Terra plana de uma coisa burra ou de alguma coisa idiota, ela não está xingando quem está falando a respeito da Terra plana. Ela está xingando o Criador. É essa a verdade. Nua e crua. Por isso que o assunto da cosmologia bíblica, ele é tão controverso. Porque ele mostra Deus no seu maior esplendor criativo. A Terra plana, o domo físico, a criação do Sol com a Lua como ponteiros de relógio, as estrelas, os vegetais, os animais, o homem que é a coroa da criação de Deus, o ciclo semanal, os mares, os peixes e tudo que foi formado, a sequência como foi formado, mostra Deus em sua plenitude. E a negação do formato verdadeiro da Terra é, na verdade, uma conspiração de rebeldia engedrada por Satanás para colocar
o ser humano, o homem, em rebeldia, em escravidão, no engano, na mentira. O livro de Gênesis hoje, ele é totalmente esquecido, ignorado pelo sistema, pelo establishment. O livro de Gênesis, o capítulo 1 principalmente, ele é tido como utopia, conto de fada. Porque nas escolas existe uma doutrinação diabólica, ateísta, de uma terra globo, de sol gigante, a 150 milhões de quilômetros no centro do sistema solar, que são produtos do caos, de um Big Bang, e que tentam colocar em nossas cabeças, através da doutrinação nas escolas, que nós somos evoluídos do caos. Viemos do macaco, viemos da evolução da ameba, da explosão do Big Bang, que somos o pó da estrela e que somos produtos de um caos e que não existe Deus. Deus não existe dentro dessa cosmologia mentirosa, enganosa, diabólica, feita e criada por Satanás. Então, quando você enaltece e fala sobre Gênesis, a literalidade da criação, o design inteligente, você demonstra isso, você está afrontando diretamente o sistema de estabelecimento de engano diabólico do Deus deste século que cegou o entendimento dos gentios para que sobre eles não resplandeçam a luz do Evangelho para a salvação. Agora, o mais absurdo disso é que pessoas que se dizem crentes na palavra de Deus, que dizem que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ou contém a palavra de Deus, que Deus realmente existe e criou todas as coisas. O difícil é essas pessoas mesmas, mesmo a gente mostrando nas Escrituras a existência do domo, do firmamento, a existência das águas primordiais, que inclusive explicam o dilúvio, pessoas que creem que o dilúvio universal aconteceu, pessoas que creem que Adão e Eva realmente foram criados por Deus e acreditam numa terra bola giratória, num universo infinito produto de um caos do Big Bang. É isso que é o mais difícil. No verso 9, começa o terceiro dia da criação, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Então, naquela parte aqui do nível das águas, dentro da expansão, Deus vai criar o círculo, né? O círculo da Terra. O círculo da Terra vai ser criado aqui, ó, certo? E aqui Deus vai criar os continentes, certo? Vai formar a porção da Terra no terceiro dia, certo? E Deus vai formar também os vegetais, vai fazer crescer todos os tipos de aves, de árvores, né? Aqui. E chamou Deus a porção terra seca, a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que tudo era bom. Então aqui nós temos então a expansão, e debaixo dela as águas planas, e aqui foi formado o círculo da terra, né? E aqui Deus vai formar os continentes, certo? Nessa parte aqui, Deus forma os continentes, a porção de terra,
Deus vai formar aqui, tirando das águas a terra, né, no terceiro dia. E vai crescer aqui os vegetais também, certo? E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. Então, Deus faz o DNA. O DNA foi criado primeiro para os vegetais. O primeiro DNA da vida foram para os vegetais, não foram para organismos animais, mas para os vegetais. A terra produziu erva dando semente conforme sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme sua espécie, e viu Deus que era bom. Então, você vê a sequência lógica. Deus vai criar primeiro o alimento, que são os vegetais, a sementeira, que vai servir de alimento para os organismos vivos, para os animais, para os peixes e depois para o ser humano. E foi tarde e manhã o dia terceiro. Dias literais de 24 horas. Porque se fossem dias de 1000 anos, se Deus produzir os vegetais, eles iam ficar ali sem a luz do sol para fazer a fotossíntese. Certo? Então, os vegetais, se ficassem 1000 anos esperando para vir o sol e a lua, eles ficariam sem a fotossíntese e morreriam. Então, foi o terceiro dia. Agora, no quarto dia, Deus disse, haja luminares na expansão dos céus. Quer dizer, no próprio domo, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então, nós temos o ciclo estelar. O ciclo estelar, ele regula as estações também e o ano. E sejam para luminares na expansão dos céus, para lumiar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. O sol, segundo o livro de Enoque, tem 7 vezes o brilho da lua. A lua é a 7ª parte da luz do sol. A luz do sol é de uma natureza, a luz da lua é de outra natureza. Né? Deisiane Romanha, Horiston, muito boa a explicação, irmão Flávio, Deus continue a te abençoar. Obrigado, irmã. Benedito Lima, é pior que os irmãos das igrejas pensem que é verdadeiro, é verdade. Eu tentei abrir os olhos de alguns, mas muitos preferem acreditar na NASA. Então, nós vamos fazer vários estudos que vão esclarecer sobre isso. Agora, o Sol e a Lua têm praticamente o mesmo tamanho. O Sol tem maior luminosidade, a Lua tem menor luminosidade. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a Terra. Então, segundo a narrativa bíblica, Deus colocou o Sol e a Lua na expansão. Então, o Sol aqui, ele colocou aqui, né? Ctrl C. Deus colocou o Sol e a Lua, certo? Ó, dentro da expansão. É isso que a Bíblia fala. Dentro da expansão. Então, ele colocou o Sol, esse aqui amarelinho, certo? E colocou a Lua, esse aqui azulzinho. Sol e Lua. Dentro da expansão. Sol, Sol e Lua. Certo? Deus colocou dentro da expansão. Sol, Sol e Lua. Sol e Lua. Está aqui. Sol e Lua foram colocados dentro da expansão. E as estrelas também foram colocadas no firmamento. Aqui foram colocadas as estrelas. Ó. As estrelas foram colocadas no firmamento. No quarto dia, né? No quarto dia foram colocados Sol, Lua e as estrelas.
E eles estão dentro do firmamento, eles estão dentro do domo. O domo é como uma espécie de tenda para o sol e para a lua. Isso é relatado no livro de Salmos, certo? E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas, e Deus viu que tudo era bom, e assim foi o 4º dia. Ok. E no livro de Salmos, para nós encerrarmos, no livro de Salmos, diz aqui o seguinte, Salmos 19. Salmos 19, confirmando isso, que o sol e a lua estão dentro de uma tenda que seria o domo. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quer dizer, o domo, o firmamento, ele prova de forma mais forte até para um ateu. Se um ateu ele ver o domo ou descobrir a existência do domo, é bem provável que ele acabe acreditando em Deus. Porque o domo anuncia a obra de Deus. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Olha lá. Pôs uma tenda para o sol. Está aqui, ó. Uma tenda foi colocada para o sol e para a lua. É o domo. É o firmamento. Olha como claramente fala. O qual é como o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída desde a extremidade dos céus, o seu curso, que significa circuito, até a outra extremidade. E nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então Deus colocou uma lei para o sol, uma lei para a lua, desde lá do 4º dia criativo. E eles seguem esta lei certinho, fazendo o seu circuito sobre a terra plana. Muito bem? Então nós já vimos aqui o 1º capítulo de Gênesis, a criação, o ato criativo de Deus pela sua palavra, de uma terra plana que foi criada do meio das águas e que foi criado um domo onde dentro dele Deus colocou o sol, a lua, as estrelas. A parte da água, Deus tirou os continentes, fez os vegetais crescerem, e aí nós estamos vendo aqui a cosmologia do Criador. Um design inteligente, uma terra plana. E nós vamos, na sequência dos estudos que vamos fazer, argumentar biblicamente e depois mostrando também evidências da física natural, evidências da ciência verdadeira, que pode ser comprovada, replicada, e demonstrada, dentro das regras da epistemologia. Vamos estudar aqui o que é a epistemologia, que é uma disciplina da ciência que rege a confirmação das teorias e do pensamento e da lógica humana, Muito bem. Bom, vamos ver aqui o que os irmãos escreveram, A NASA é um dos maiores instrumentos de engano do anticristo. Muito bem, é verdade, Benedito Lima, Essa doutrinação da Terra esférica é tão satânica que coloca o Sol como o maior no sistema solar. Não é à toa. É verdade, Joseph. Eles colocaram o Sol com o tamanho de 1,5 milhão de quilômetros. Ou o Sol é milhões de vezes, centenas de milhares de vezes maior do que a Terra, nessa cosmologia satânica, mentirosa, Aqui diz, quem mais falou? Benedito. O pior é que os irmãos da igreja pensam que é verdade. Tem uma família, a maioria adventista, eu sempre falo para eles, mas faz 10 anos que vocês estudam a Bíblia e não sabem o modelo verdadeiro da Terra. O Antônio Félix, muito bem. Quem mais aqui falou? Vanderlei Espíndola.
Antônio Félix Companholo, tem a família, a maioria adventista, o sistema engoliu. Eles estão ainda escravizados pela mentira da Terra Globo, né? Então, irmãos, e nossos inscritos do canal, esse assunto, primeiramente, você tem que confiar na palavra de Deus, porque a escravidão foi muito grande. A prisão mental é muito grande. Então você tem que confiar na palavra de Deus e depois você vai ver que o mundo que Deus nos deu e criou é realmente como Ele nos fala através da sua palavra. Obrigado pela presença de todos vocês. Divulguem o vídeo para as pessoas que vocês amam. Vamos ficar orando para que o eterno Deus Yahvé liberte as pessoas dessa prisão mental, deste modelo cosmológico mentiroso de Terra Globo giratória, e desperte assim como Deus nos despertou. Ed Ribeiro, mas não porque não foi escrito que colocou uma tenda para o Sol e a Lua, somente o Sol. Será que quando a Lua está somente a sua metade aparecendo, ela está uma parte dentro? Não, nada a ver. Deus também colocou uma tenda para a Lua, para o Sol e para a Lua. Nós vamos ver isso em outras citações da Bíblia, tá? Não é porque a Lua está fora da tenda, não, tá? As fases da Lua, elas são mediante a forma como ela, por ser mais lenta, o seu circuito em relação ao Sol, ela se comporta. Nós podemos depois estudar a questão da fase da Lua, ok? Mas primeiramente nós temos que entender que a palavra de Deus é a verdade, as Sagradas Escrituras podem nos fazer sábio para a salvação, e é através dela que nós somos santificados. Que a paz seja convosco. Obrigado a todos vocês. Eu vou então encerrar a live. Em nome de Jesus, agradeço a todos vocês pela participação. Paz seja convosco novamente. Tá?